Meus irmãos, uma das formas de oração que a igreja tem é a leitura orante da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Ler as Sagradas Escrituras rezando, querendo entender o que Deus quer dizer para nós. E alguns fazem isso através da liturgia da palavra. Todo dia, a igreja, em sua sabedoria, escolhe uma leitura, um salmo e um pedaço do Evangelho, para que nós possamos ler, meditar e aprofundar na vontade de Deus. E uma das dicas que nós temos quando nós rezamos a liturgia da palavra, a primeira leitura, o salmo e o Evangelho, é perceber, notar qual é a palavra que mais se repete. O que é que aparece mais vezes? Se não uma palavra, se tem uma ideia que vem e volta várias vezes, na primeira leitura, no salmo e no Evangelho. E vejam, na primeira leitura, nós escutamos do profeta Jeremias várias vezes a questão de Deus falar, de nós escutarmos. Assim fala o Senhor. Aí Deus diz o quê? Ouvi a minha voz. Se nós escutarmos o que Deus diz, o que é que vai acontecer? Ele será o nosso Deus, e nós seremos o povo dele. E o que é que acontece no final? Deus diz, eles não me escutaram, fizeram pior que os pais deles. O que foi que acabou acontecendo? A fé morreu, foi arrancada de sua boca. É muito interessante isso, porque eles não escutaram o que Deus disse, a fé deles morreu e saiu da boca deles. Como assim? Porque só quem pode proclamar e professar a fé é aquele que acredita. E só podemos acreditar se nós escutarmos. Porque alguém tem que nos dizer, acreditar em quê? Em qualquer coisa? Não, tem que ser em algo verdadeiro, firme, concreto. E algo que veio do próprio Deus. Quando nós escutamos isso, acreditamos nisso, temos fé. E se temos fé, nós vivemos segundo essa fé. E se nós vivemos segundo essa fé, nós professamos, falamos, evangelizamos, espalhamos isso para os outros. Também nós nos tornamos profetas, porque vamos falando para os outros daquilo que Deus nos diz. E é isso que o profeta faz. Ele escuta o que Deus fala e ele diz isso. Só que isso não foi o que foi feito pelo povo de Deus. E isso muitas vezes é o que nós deixamos de fazer. Nós deixamos de rezar. E rezar não é só repetir a Pai Nosso, repetir a Ave Maria, também faz parte. Mas rezar é conversar com Deus. E quem conversa, escuta o que Deus diz. E se escutamos, a prova de que escutamos é que vivemos segundo o que Ele pede. Só que acaba que acontece várias vezes, a gente pisa na bola, a gente erra, a gente não faz o que Deus pediu. E o que é que o Salmo nos coloca para poder rezar? Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O Salmo de hoje é um pedido insistente para nós. Escuta o que Deus está dizendo, escuta o que Deus está falando, escuta o que Deus está pedindo, abre o teu coração. E é isso que nós temos que fazer na quaresma, abrir o nosso coração a Deus. Mas como é que a gente abre o coração, pessoal? A gente abre o coração abrindo o ouvido. Padre, isso quer dizer que quem não escuta não pode se salvar, não pode ter fé? Claro que não, né? Por favor, vamos lá. Não precisa ser tão assim, né? Complicado. Ouvir o que Deus está dizendo é mais do que escutar com o ouvido. É escutar com a inteligência, com o coração. Para que eu escute com o coração, ou seja, para que eu ame o que Deus está me falando, eu tenho que entender. Não dá para amar o que eu não entendo. Como é que eu entendo? Com a inteligência. Eu preciso conhecer aquilo, saber se aquilo é verdade. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender, a fé não é uma coisa contrária à razão. Não. Eu só tenho fé se eu tiver razões para crer.
é vendo que Deus fala e que o que Deus fala acontece, que o que Deus fala é o melhor, que o que Deus fala me traz a minha realização, que eu fico mais feliz, que eu fico mais alegre, que eu sou mais eu quando eu faço o que Deus fala, que eu acredito. Olha só, eu vejo a vida dos santos, de São José, de Nossa Senhora e de São Francisco, eu vi a vida deles, e eu percebo, olha, como é maravilhosa a vida deles, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantos desafios, tantos problemas, a vida deles foi incrível. A minha vida também pode ser incrível, pode ser maravilhosa, pode ser alegre, mesmo no meio das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Pode ser que eu passe por coisas tão ruins quanto São José, quanto Nossa Senhora, e eles passaram coisas ruins, padre? Passaram. Nossa Senhora não tinha onde ter a luz, dar a luz a Jesus. Nossa Senhora, depois que fez uma viagem imensa, já quase para Paris, teve que fazer outra maior ainda, para poder fugir da perseguição de Herodes. São Francisco morreu cego, fraco, frágil, quase sem uma carne no corpo. Foi difícil a vida deles, e pode ser que a nossa também seja, mas a nossa vida pode ser difícil, com alegria, se nós escutamos a voz de Deus, se nós compreendemos o que Ele quer para nós, e se nós vivemos isso, como eles viveram, nós podemos viver. E é isso que o Evangelho de hoje fala. Deus fala, a gente tem que escutar. A gente escuta abrindo o coração. Como é que eu abro o coração? Entendendo. Aí eu tenho fé. Aí eu vivo segundo a fé. Se eu não faço isso, se eu não escuto, o que é que acontece? A fé morre e ela é arrancada da nossa boca. O que é que aconteceu no Evangelho? Jesus expulsou um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. O que é que o mudo começou a falar? Fui curado. Deus agiu na minha vida. Ele me libertou do mal. Minha vida mudou. Eu me encontrei com Jesus. Foi isso que o mudo começou a falar. E é isso que nós temos que falar quando nós nos encontramos com Deus, quando nós temos uma experiência com Jesus. E meus irmãos, nós temos que ter uma experiência com Jesus toda vez que a gente reza, mas o melhor lugar para nós termos uma experiência com Jesus, qual é? É a missa, onde nós nos encontramos com Ele, onde nós comungamos Ele, colocamos Ele dentro do nosso próprio corpo, comungamos o corpo dEle, o sangue dEle, a alma dEle, a divindade dEle. Não devia ser normal para um católico não desejar, ansiar, esperar, querer a Eucaristia. É o ponto mais alto da nossa vida, comungar o corpo de Cristo. E ali nós estamos nos encontrando com Jesus. Quando nós comungamos, nos encontramos com Jesus, como esse homem se encontrou com Jesus. E Ele expulsa de nós o mal, se nós queremos que o mal saia. Por isso que tantas vezes já falamos, eu não posso comungar a Jesus de qualquer jeito. Se eu desejo comungar, eu preciso desejar me confessar. Como o Padre Igor está ali confessando a aqueles que estão procurando o sacramento. Porque é ali na confissão que nós escutamos a voz de Deus. Eu te absolvo dos teus pecados. É Deus quem fala pela boca daquele homem. Do mesmo jeito que é Deus quem fala quando aqui se diz: este é o meu corpo que será entregue por vós. É o mesmo Deus que fala. E nós precisamos escutar. Precisamos abrir o nosso coração para que o mal seja expulso e para que, depois que o mal for expulso, a nossa boca abra e nós possamos proclamar as maravilhas que Deus fez por nós. As maravilhas que Deus fez por nós. Que Nossa Senhora nos ajude com a sua intercessão, a que os nossos ouvidos se abram e os nossos corações também, para entender o que Deus está falando para nós, para que nós busquemos que Ele expulse de nós o mal e, tendo os ouvidos e o coração aberto, possamos professar a nossa fé, não somente com as palavras, mas com a nossa vida, dizer que nós cremos nesse Jesus, que é o próprio Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.